Olá, me chamo Ana Beatriz Lima de Andrade, em conjunto dos discentes Cremilson, Luísa, Pamela e orientados pelos professores Eduardo e Isabelle, apresento uma pesquisa científica acerca do tema papel da enfermagem prática avançada frente à síndrome metabólica. Iniciarei a apresentação com a introdução em que vou conceituar os termos síndrome metabólica e enfermagem prática avançada. A síndrome metabólica é um conjunto de condições metabólicas e fatores de risco que culmina na predisposição de doenças cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 2. Já a enfermagem prática avançada é aquele enfermeiro que tem competências para uma prática mais desenvolvida, atuando em diversas funções de forma avançada. E a sua assistência é moldada pelo local que ele está inserido. Isso porque um enfermeiro de prática avançada que está lá nos Estados Unidos ou um enfermeiro aqui do Brasil, eles vão ter assistências diferentes porque as experiências e vivências dele nesses hospitais são totalmente diferentes. E também os pacientes deles têm necessidades diferentes. Isso tudo combina numa assistência diferenciada que ambos vão exercer. Dessa forma, o presente estudo tem como finalidade a reflexão sobre práticas avançadas de enfermagem destinadas a pacientes com síndrome metabólica. A metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica da literatura nos bancos de dados Medline, PubMed, Sinal, Web of Science e Scopus. Os descritores foram prática avançada de enfermagem, enfermeiras e enfermeiros, síndrome metabólica, utilizando o operador booleano AND. E os critérios de inclusão, artigos em inglês e em português, publicados nos últimos 10 anos, e os de exclusão, artigos que não abordaram o tema. Nos resultados, foi possível analisar, por meio dos artigos incluídos, que o manejo farmacológico mais a gestão não farmacológica em conjunto, auxiliados pelo enfermeiro da prática avançada, culminam na prevenção das complicações da síndrome metabólica. O manejo farmacológico, eles são aqueles medicamentos que são utilizados para o controle tanto da pressão arterial ou quanto dos níveis séricos de LDL, que são utilizados para diminuir os fatores de risco, mas também para o controle, né? Como foi já dito anteriormente, e esse controle ele visa chegar nos níveis considerados normais para esse paciente, não ter as complicações. Já na gestão não farmacológica, são intervenções que o enfermeiro vai promover para esse paciente, mudança de hábito, mudança de estilo de vida, para que ele diminua os fatores de risco, como também já foi mencionado. Ambos visam isso, a diminuição dos fatores de risco e, com isso, a prevenção das complicações da síndrome metabólica. Para um cuidado exemplar, o enfermeiro deve considerar os aspectos culturais e étnicos desse paciente. Os aspectos culturais, eles modificam um paciente do outro. Eles acabam alterando um estilo de vida de um indivíduo de outro. Então, esse enfermeiro ele não pode utilizar um cuidado geral, ele precisa ser individualizado. E esses aspectos culturais acabam modificando o estilo de vida desse paciente. E os aspectos étnicos é devido que, em um dos artigos utilizados, foi comentado que um dos pacientes ele era afrodescendente e, com isso, ele tinha predisposição a ter pressão alta. Então, é muito necessário que esse enfermeiro olhe esses aspectos étnicos para que ele tenha um cuidado exemplar, para que ele entenda e ele consiga fazer uma intervenção e um diagnóstico voltado para esse paciente. A comunicação é muito importante, ela tem que ser efetiva, porque sem uma comunicação, o enfermeiro não consegue se passar o que ele precisa fazer, o que o paciente precisa fazer. Já os métodos de educação em saúde, eles são muito importantes exatamente porque, educando o paciente, ele vai entender o que ele pode fazer ou não, e isso melhora a qualidade de vida dele e melhora os estilos de vida. E a comunicação é um pilar para isso. Já a tomada de decisão ética é importante também, porque o enfermeiro ele deve entender e respeitar esse paciente. A prática baseada em evidências foi um tema de um dos artigos e ele acaba por melhorar o quadro clínico desse paciente. Isso porque a base dessa prática baseada em evidências é procurar em artigos científicos, em bases de dados, possíveis diagnósticos, o conceito da síndrome metabólica, e com isso, se você não tem erros no diagnóstico por conta disso, consequentemente, as intervenções a serem utilizadas também serão melhores. Dessa forma, conclui-se que a importância da maior discussão no Brasil acerca do papel da enfermagem prática avançada no tratamento de indivíduos com síndrome metabólica, visto sua grande contribuição nesse cenário. As referências utilizadas, muito obrigada.